Povo de Deus, Deus abençoe mais uma vez. Gente, olha aí, mais um episódio do nosso podcast do Pedro Daniel. Gente, hoje eu tô recebendo uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem uma história muito inspiradora. Se você tá querendo vencer na vida, se você tá querendo prosperar, se você tá com crises financeiras, se você tem problema entre a religião e o dinheiro, se você veio de um lar escasso, um lar pobre, miserável, eu tô com uma pessoa, gente. Daqui a pouco eu vou te falar quem é, mas assim, você vai assustar, você vai ficar impactado como que Deus pode fazer na sua vida também, tá certo? Eu vou te pedir só uma coisa que eu venho pedindo insistentemente. Não tô te pedindo dinheiro, nem pix, nem oferta, nem dízimo. Dá um like aí, irmão, pelo amor de Deus. Eu só tô te pedindo isso, dá um like no canal, porque quando você dá o like, quando você se inscreve, o YouTube, essa plataforma maravilhosa, ela entende que nós temos relevância, que o povo tá gostando da gente, que nós estamos falando coisa bacana, e aí essa plataforma começa a fazer o quê? Nos indicar, aparecer para as pessoas, tá certo? E essa mensagem, essa boa notícia que a gente tem trazido aqui em cada episódio, vai cada vez mais longe. Bom, eu tô hoje com ele, olha com quem eu estou. Ele é nascido em Coronel Fabriciano, criado em Mantena é norte de Minas, se não me falha a memória. O Wallace começou vendendo café e trabalhando na lavoura familiar. Com 17 anos, ele enfrentou uma queda drástica no preço do café e passou a empreender com produção de tijolos. E mais tarde, ele comercializou o concreto por 14 anos na pedreira e Valemix, onde se estabilizou financeiramente. Ele considera-se o improvável, pois, gente, presta atenção nisso, muito semelhante a muitas histórias do Brasil, sem curso superior, foi inspirado por um tio a investir em um primeiro prédio, transformando o terreno em inúmeros apartamentos, e assim começa a WR. Gente, tô aqui com o Wallace. Wallace, seja muito bem-vindo. Ô Pedro, obrigado, que bom, um privilégio a gente estar aqui para contar um pouco disso. O que você falou aí já emociona, porque toda vez que a gente para poder ver o filme da vida da gente, a gente entra na reflexão e vê da improbabilidade que a gente estava, que eu estava e aonde que Deus está levando a gente. E isso é para cada um de nós, né? Então é muito gostoso, muito bom, é um privilégio fazer um podcast com você e conversar um pouco sobre o que a gente tá acontecendo com a gente, né? Assim, eu tô muito feliz porque quando eu li aqui Valadares, Coronel Fabriciano, Mantena, isso é uma coisa bem mineira, vamos dizer assim, né? A minha família é toda ou de Carangola ou de Ibiá, mas a minha esposa é de Ipatinga. Entendi. Então há pelo menos 13 anos, né? Eu muito jovem casei com ela, então a minha história passa ali pelaquela estrada de Molevade, Ipatinga, Ilimpaba, e aí a gente vê um mineiro, né? Vê uma pessoa simples, pelo que eu entendi aqui, de uma família humilde, né? Com certas dificuldades de crescer na vida, de repente passa muitos anos, como José, como Abraão, como tantos homens da Bíblia, porque as pessoas, quando a gente fala de prosperidade, de vencer na vida, às vezes ela pensa assim, com 25 anos tem que estar rico. A minha geração tem esse problema, sabe, Wallace? É uma geração que pensa assim... Tem que ganhar 1 milhão até 30 anos. Senão você não é ninguém. É. Uma boa pergunta, quando você ganhou o seu primeiro milhão? Você lembra? Faturou? Depois dos 30 anos. Depois dos 30 anos? Eu já registrei, eu anotei isso. É mesmo? E até os 30 anos eu patinei na vida, até os 30 anos eu posso dizer assim que eu não progredi. Você acredita então que até os 30 anos o homem aprende mais do que conquista? É uma fase de experiência, de experimento? Ô Pedro, eu casei com 21 anos e já estava empreendendo com 21, tá? Olha. Foi meu primeiro negócio. Com 17 anos eu era emancipado e eu comprava e vendia café na região pertinho de Mantena, em Mantenópolis, no Espírito Santo. Tá? Então eu tinha cheque ouro, eu tinha conta ouro no Banco do Brasil naquela época, eu era emancipado, eu tinha responsabilidade, eu trabalhava muito desde o início. O que aconteceu? Pega um cafezinho aqui, tá, Wallace? Dá licença, tá? Nós aí. Vou pegar pra você aqui, isso aqui. Tá, obrigado. Tá? Você aceita adoçante? Não, obrigado. O podcast é assim mesmo, tá, gente? Vambora. Tá, então você era emancipado, muito cedo produzia, e aí? Trabalhando, produzindo, mas o meu pai, talvez na simplicidade dele, ele me estimulou a ser muito arrogante. Eu falo isso porque quando eu converso com meus amigos da época, meus amigos viravam e falavam, não, você era gente boa demais. Não, a gente ria muito, a gente dava gargalhada e tudo. Mas hoje eu sei
fazendo a introspectiva do que eu era e de Sim. onde Deus me mudou, que eu era arrogante e gente boa. Era arrogante e gente boa. Entendi. Tá? Mas aquilo... Dentro de você sabe. Hoje você entende. Hoje eu sei, na época não. Na época não tinha a mínima ideia. Hoje eu vejo que aquilo me fez eu patinar na vida na questão de prosperidade. Você entende que Deus não te abençoava? Deus resistia. Deus resistia. A Bíblia não princípio, fala né? que Deus resiste ao soberbo? Isso é um princípio muito forte. É um princípio forte. Só que às vezes a gente não identifica a soberba que há na gente. Opa. Isso é poderoso, hein? Eu falo o seguinte, que na época eu era arrogante gente boa. Depois de um tempo apanhando de Deus, tendo as resistências, tendo as dificuldades, Deus me melhorou para orgulhoso. Tá entendendo? E depois de mais um tempo longo, Deus me melhorou para soberbo. E a soberba, ela é sutil. Eu falo que a soberba, ela é como um mau cheirozinho debaixo do braço. Você entendeu? Às vezes a gente não percebe, você fala assim, será que eu tô? Não tô? Às vezes você não sabe, hora você percebe, hora você não percebe. Tá? Então, isso aí a gente tem que lutar assim, constantemente. Todos nós temos que lutar. Né? Acho que o orgulho, a arrogância, a soberba, a prepotência, são sentimentos que do homem caído, todos nós, né, Wallace? Quem falar que nunca teve que lutar com isso, para mim é complexo acreditar nisso, porque todos nós, né, e talvez na Bíblia, uma das coisas que mais Deus nos chamou a atenção a tomar cuidado foi com o orgulho, foi com a soberba. Sim. Eu posso dizer assim, que a soberba é aquele sentimento de autossuficiência, eu sou bom, sou o cara, sou o top, e aí a pessoa não entende que às vezes é soberba, porque a autoconfiança, ela é necessária. Você ter autoconfiança no seu potencial, no seu talento, porque às vezes a gente vai ter que defender nossos ideais, né, com afinco, mas ele é uma linha tênue, vou dizer assim, com a soberba. Então tem muita gente que é soberba, mas que na cabeça dele não é só autoconfiança. Você pensa assim? Eu sou um estudioso do conceito das palavras. Eu gosto de me aprofundar em cada conceito. E hoje parece que a mídia está desvirtuando o conceito das palavras. Então, por exemplo, o que você falou aí é uma vertente. Mas a outra vertente que eu tiro para mim é o seguinte: o comportamento soberbo. Se a gente sempre nós estamos recebendo um elogio de uma coisa ou de outra, de uma pessoa que está acima ou que está abaixo. A gente recebe um elogio. Como que você lida com aquele elogio? A Bíblia não fala que o elogio é como a prova, é como o fogo para provar o ouro? Sim. Se eu percebo que eu estou dando um sorrisozinho de canto de boca, eu estou engolindo aquele elogio, para mim é soberba. Tá? Por mais sutil que seja. Ok. Eu dei glória a Deus. No meu íntimo ou na minha boca, eu externei e reconheci que eu estou naquela posição porque Deus me deu fôlego de vida, Deus me abençoou, Deus me capacitou. Tá? Ok. Ô Pedro, você tá com uma igreja linda, tá uma igreja abençoada, você trabalhou pra caramba, você orou, você buscou, Sim. você fez isso, você trabalhou e tudo, mas e se ontem você não tivesse acordado vivo? A verdade dos fatos Olha pra você ver onde que Deus leva a gente. nada podeis fazer sem mim, né? Jesus afirmou. A gente sabe que teve o esforço humano, a dedicação humana, mas se a gente olhar também assim, eu, Pedro, não me vejo capaz. E não tô falando isso porque a gente tá tocando nesse assunto, eu falo de púlpito. E não estou falando só que no podcast, eu falo direto na igreja. Eu falo, gente, se essa obra fosse do Pedro, ela seria talvez muito menor, porque eu não sou capaz de gerir isso tudo. É o que eu me vejo. O povo me pergunta assim, pastor Pedro, mas como é que você deu conta tão novo, tem uma equipe tão grande, tão boa? Cara, eu não sei, cara. Eu não sei se é um dom que Deus me deu, se é um talento que eu nem descobri ainda. Né? É óbvio que eu sei que eu tenho algumas inteligências, mas eu vejo outras pessoas que têm a mesma inteligência. Exato. Eu observo alguns amigos que eu falo, cara, ele pensa igualzinho eu, ele tem a mesma dinâmica que eu, e por que talvez alguns... Porque o coração do homem, Wallace, eu tenho percebido isso, eu tô com 35, você tem muito mais idade que eu. Tô com 56. Não que você é velho, mas você tem mais experiência que eu, né? Eu falo que para cada novo nível que Deus vai nos colocar, antes ele vai curar algo em nós. Sim. Ele vai tratar algo em nós. Sim. E uma dessas coisas é a soberba. Sim. É a arrogância. Sim. Eu já fui soberbo, já fui arrogante. Aí a gente desconta, não, porque eu tô estressado. Uhum, não, exato. É porque eu tô nervoso. Você se justifica. Você justifica. E justifica para as outras pessoas. Porque eu tô na correria, porque eu preciso entregar resultado. Mas todo ser humano, em qualquer lugar do mundo que tá ativo na vida, ele tem os mesmos compromissos, as mesmas responsabilidades, as mesmas cobranças. E por que alguns conseguem ser tão sutil, tão leve, Exato. tão agradável, Exato. né, tão humilde?
E outros tão espalhafatoso, tão arrogante, tão pesado, porque não tratou o coração. Alice, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu li aqui, eu vi por amigos pessoais, que o seu grupo, o Ecossistema, em 2024, teve um faturamento de aproximadamente 4 milhões de reais. 400 milhões. Perdão, 400 milhões de reais. Isso. Gente, eu não tenho nem noção do que é isso. 400 milhões de reais. Rapaz, primeiro que é um grupo. Você tem vários negócios. Segundo, tem um time de venda brutal. Deixa eu falar assim, brutal, pesado. E eu vi que você, carinhosamente, de forma até profética, chama seus colaboradores de valentes. Sempre chamei. E eu enxergo eles como os valentes. Os valentes de Davi ali. Isso. O que você, assim, vamos pensar assim, que nós vamos resumir aqui em alguns pontos. O que levou o Wallace, o que levou o grupo WR faturar 400 milhões de reais, sendo você um cristão, um homem de Deus, um cara íntegro, sério, coerente, né? Que ama Jesus, que é um abençoador do reino de Deus, porque eu conheço você, conheço, né, as obras que você tem feito, e não conheço todas, porque tem coisas que é só você e Deus. Mas o pouco que a gente vê, o pouco que a gente escuta, né, a gente sabe que você tem sido assim, um abençoador do reino de Deus. Então assim, porque o povo tem uma mística, você vai entender a minha pergunta agora, o povo tem uma ideia de que se o cara é crente, se o cara é sério, não tem como ele prosperar. Eu cansei de ouvir isso. Não tem como prosperar sendo sério no Brasil. O Brasil pagando todos os impostos, não andando em dia, não tem como ganhar dinheiro, acertando, sujeitando a todas as imposições. E é o que eu tenho feito. Eu pago todos os impostos, eu sujeito a todas as imposições. Eu tenho sido, ao longo da vida, CPF e CNPJ, dizimista fiel. Uau, tá? Poderoso Porque isso. Às vezes eu tenho visto alguns amigos que eu não sabia. O cara, não, eu sou dizimista. Um dia você vai ver, não, eu sou dizimista do meu Prolabore. Não, eu sou dizimista dos resultados da minha empresa, ou das empresas que a gente está trabalhando. Então, sim, graças a Deus. Aí volta naquela palavra, e antes da gente começar o podcast, a gente fez uma oração e você usou uma palavra, que a gente possa estar transbordando o reino. Isso é um lema meu, tá? Transbordar o reino. Por quê? Porque como eu me enxergo, eu era um improvável, sou um improvável onde Deus tem me levado, eu vejo que o transbordar do reino é que me levou um pouco além, tá? E aí eles falam assim, você chegou no lugar tal. Eu falo, que lugar que eu cheguei? Todos nós, e eu também, eu me vejo num caminho, eu estou numa trajetória. Queira Deus, e eis-me aqui, Senhor, para continuar me levando adiante. Tá? Mas o Senhor já tem me levado muito além aonde eu pedi ou sonhei. Amém. Tá? Então é o seguinte, aí, assim, o que levou a faturar? Buscando decisão em Deus a cada dia, a cada momento, nas minhas devocionais, no meu tempo com Deus, para tomar decisões de gestão, de corporativismo, do empreendimento, do que fazer e como fazer. Então isso aí tem sido uma decisão sem consultar a Deus? Nem a Deus, não tomo sem consultar a Deus, sem consultar a Rô, minha esposa. Eu tenho uma empresa que chama WR Construtora, e ela é Wallace Rô, e ainda tem uma mensagem subliminar como se fosse a mão de Deus em cima do nosso negócio. Olha né? aí. Então, assim, a gente não tem divergências. Por mais que eu tenha que que gastar energia para convencê-la. Se ela não concorda, eu gasto energia para convencê-la. É uma negociação. A primeira negociação com a esposa. É uma discussão. Depois disso, eu ainda vou para o meu grupo de valentes principais. Seu conselho. A gente trabalha como se fosse um conselho. Quem é da área, quem é pertinente ali, eu estou discutindo e estou conversando aquilo. Cada empreendimento, cada decisão. Então, em nenhum momento da minha vida eu falei assim, isso aqui, Deus colocou isso na minha cabeça tão forte que eu vou lá fazer. Nunca. Nunca. Você passa por um crivo. Né? Por mais que aquilo estivesse ardendo dentro do meu coração. Porque eu tenho aprendido o seguinte, quando Deus reúne um grupo de pessoas, ele só dá a visão para o líder. Quando Deus reúne marido e mulher, ele dá a visão para o cabeça. Tá? Isso é bíblico. Okay. Miriam e Arão não entendiam a missão e a visão que Moisés tinha. Verdade, se oporam, né? Tá? Os próprios deles ali, que estavam muito próximos, muito menos o restante do povo que seguia ele. Mas, por mais que Deus deu aquela visão, aí cabe, na boa liderança, você levar todo mundo naquela mesma submissão ou subvisão. Né? Eu falo que a maior dificuldade de um líder é pegar a visão que para ele é clara, que para ele é nítida
que Deus colocou na mente e no coração dele e conseguir fazer os outros ao redor Enxergar isso. enxergar a mesma coisa. É. O líder que sabe fazer isso, É. ele arrebentou. Porque fazer as pessoas sonhar o seu sonho, colocar energia num projeto que praticamente Deus colocou em você, é um desafio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou da sua esposa, eu gostei disso. A Bíblia vai dizer, eu amo a Bíblia, né, gente? A Bíblia é fantástica. A mulher sábia, Edifica o lar. o Cláudio Duarte brinca que a mulher sábia é edificar no lar, mas é uma brincadeira. Edificar no lar. É brincadeira, gente. Eu não tenho esse princípio, não. Eu e aquele aqui também empreende, vamos pra cima junto. Tem muita gente hoje que não escuta a esposa. Sabe o que eu vou falar na igreja, Wallace? O pastor é o profeta da igreja. Quem é um profeta do pastor? É a esposa. Exato. É a esposa. Que a minha esposa, ela tem coragem de falar coisa comigo e ela sabe falar coisa comigo que o Wallace nunca vai ter condição. Perigoso se ele falar, deu uma divergência entre nós dois. Ela não, ela consegue acessar. Isso lá no Éden, Deus já tinha dado esse poder para a mulher. Ela tinha perdido esse poder porque ela caiu, porque ela usou, fez mau uso, que é o poder de influenciar as decisões do homem. Vê que a mulher é que convence Adão, né? Não estou colocando culpa da queda na mulher, porque Adão tem a parcela de culpa. Mas os dois têm parcela de culpa. Por que os dois têm parcela de culpa? Porque Deus amaldiçoou os dois. Quando Deus castiga e amaldiçoa, mas amaldiçoou os dois, porque cada um ali teve uma parcela de culpa. Verdade. E uma das parcelas de culpa é a mulher usar a influência que ela tem, que Deus colocou isso na mulher. A mulher tem um dom da persuasão. Tá nela, em cima do homem. E ela te conhece suas fraquezas, conhece a sua... Quando você sai da ambição e vai para a ganância, a Rô sempre me puxou nesse ponto. A ambição, eu sempre considero ela saudável, ela salutar, mas ela é uma linha muito fina para você sair da ambição e ir para a ganância, ir para o exagero. E a Rô sempre me deu esse puxão, sempre me mostrou isso. Eu falo o seguinte, que tem dia que eu ouço minha consciência tão alta que quando eu vou ver, a minha consciência se chama Rô. Então, assim, a gente toma essas decisões sempre buscando nela. Cada grande ou pequena decisão que eu tenho tomado ao longo da vida, nós estamos assim. Eu comemorei agora 20 anos de empresa e 35 anos de casado. Eu nasci e você casou. Aí, ó. Olha pra você ver. Você casou em que ano? 99, 90? 91, né? Eu nasci em 90, olha pra você ver. Aí, ó, é isso. Olha aí, rapaz. Então, assim, graças a Deus. E aí a gente fez um evento ainda de gratidão, de contentamento, de agradecimento a Deus. A gente fez uma baita evento para isso, uma festa. E nós começamos esse evento às 20h35, que era os 20 casados, 35. Os 20 de empresa, 35 de casado. E assim, construindo isso para errar menos, sempre na concordância com a Rô e na dependência de Deus. Tá? Na concordância com a Rô e na dependência de Deus. E aí depois na concordância com os valentes para poder a gente ir construindo juntos. Não vou fazer sozinho, a gente faz juntos, né? Aí começamos numa situação muito precária. Eu comecei bem, meu pai era bem quando eu era solteiro. Eu tinha moto e carro zero. Tá entendendo? Tá, ok. Meu pai tinha um padrão de vida bom, tinha uma aposentadoria do Estado alta, você entendeu? E depois nós quebramos. Depois de casado, depois do primeiro empreendimento, no primeiro ano, aí nós quebramos e eu fui morar 4 anos na casa do pai, comendo e bebendo. Lá. Meu Deus. Casado, num quartinho. Casado. E ele tinha quebrado também. Meu Jesus. E ele tinha quebrado também. Você entendeu? Então, simultaneamente em negócio diferente, porque ele dependia da aposentadoria e da cafeicultura. Ele quebrou na cafeicultura. Logo em seguida eu montei uma fábrica de tijolos Lajota, e pertinho de Ipatinga, na cidade do Bugre. Literalmente a história dos hebreus. Foi. Porque os hebreus construíram tijolos, você sabia disso, né? Você sabia disso. Exato. Queimavam tijolos com palha. Exatamente isso aí. como a gente fazia lá. Olha exatamente aí. Isso. E ali eu falo onde Deus começou a tratar a minha arrogância. Tá? Onde eu patinei, onde eu não evoluí naquela época. Isso quando você quebrou? Você sentiu que você quebrou e aí ali Deus começou a tocar na sua arrogância? Começou, eu apanhei muito, eu sofri muito, mas naquela época eu jejuava 3 dias, eu buscava Deus, eu comecei a ler a Bíblia e eu me arrependia e conversava e perguntava. Eu nunca, desde esse início, eu me voltei para Deus em relação ao que acontecia.
Eu nunca olhei pro externo. Às vezes eu vejo, já acompanhei amigos, já acompanhei pessoas que começam a falar assim, isso é obra disso, é obra daquilo, é o fulano, é o beltrano, é a circunstância, é o estado, é a crise. Não, o que há dentro de mim, na minha humanidade, que está me atrapalhando de alcançar, assim de acessar a graça, a bênção de Deus, a promessa de Deus. As promessas são milenares. Gente, eu estou aqui tão pouco tempo. Você tá entendendo? As promessas já acontecem. O que está de errado em mim? É verdade. Né? Então, começando a ler a Bíblia, se cada um julgar a si mesmo, por isso. Ninguém será julgado. O apóstolo Paulo disse lá na ceia. É isso. Eu levo esse princípio muito forte, Wallace. Porque assim, a gente tem uma tendência, quando eu me converti, eu era muito teimoso. A característica que eu mais carreguei na vida, as frases que eu mais escutei dentro da minha casa é: a culpa nunca é sua, né, Pedro? Por quê? Porque eu era especialista em transferir culpa. E a gente que é persuasivo, na época eu era tóxico, doentio, a gente acaba convencendo a pessoa que a culpa é dela. Isso. Eu vi as pessoas ficando mal, constrangidas, pra baixo, pensando assim, nossa, por quê? Porque eu era tão incisivo, tão argumentador, para livrar a minha, Sim. que todo mundo saía como culpado e eu saía como bonzão. Entendi. Né? E aí quando eu vi que eu não cheguei em lugar nenhum, desculpa o termo, eu era um merda, né? Um bosta, deixa eu falar assim, me perdoa a expressão agressiva. E aí parece que quando eu converto, aquela escama sai. É isso. Você olha no espelho da alma e fala assim, cara, o que eu sou? O que eu construí? O que você tá achando que você é? Ninguém gosta de você é enjoado, você é chato, você é nervoso, você é explosivo, no meu caso, né? Você não tem nada na vida, você não construiu nada, você tá entendendo? E aí, por isso que eu falo, a conversão genuína, quando a luz de Deus invade o homem, a luz ela vem para dissipar trevas, né? Isso. A luz, quando ela vem, ela tira tudo que estava escondidinho, né? Eu amo quando Deus mostra isso em mim. Você entendeu? Toda vez que eu pego uma crise, toda vez que eu pego uma dificuldade, que eu pego uma resistência, eu aprendi a diferença de provação e resistência. Pelo menos eu tenho um pequeno feeling disso. Você começa a ver coisas que poderiam estar funcionando e não estão. Aí você fala assim, isso é culpa do diabo? Não, e a soberania de Deus? Você entendeu? Eu percebo o ponto de soberba. Porque, ô Pedro, o fato de se acordar de manhã, num dia apressado, um dia atarefado, de agenda cheia, e você não colocar os motivos da sua agenda numa devocional com Deus de manhã, é uma soberba. E aí você vai ficar mais apertado ainda, porque Deus vai te resistir na sua soberba daquele dia. Aí entra a sua labuta. Eu falo que o trabalho, ele é bom, ele é gostoso, ele foi inventado e determinado ao homem lá no Éden, nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, antes do homem pecar. É verdade. Tá? O que veio depois? A labuta. E a gente cava a labuta como uma maldição diária, uma maldição eventual. Sim. Você entendeu? No dia a dia, quando a gente está independente de Deus, independente na devocional. Graças a Deus, ao longo dos anos, ou pelo menos de 2007 para cá, eu comecei a definir uma disciplina. Hoje eu tenho o privilégio de ficar umas 2 horas, 2 horas e meia, todos os dias, numa capela que eu construí na minha cobertura, de frente para a mata, onde eu busco a Deus. Estou lendo a Bíblia pela 27ª vez. Parabéns. Você entendeu? Como uma busca de conhecer a divindade de Deus e a humanidade que há em mim. Sempre buscando comportamento. Sempre buscando entender comportamento. Entendeu? Meu e de Deus. Entendeu? E das pessoas que estão ao meu redor. Da minha esposa, da Rô. Entendeu? Dos meus filhos, dos valentes. Por que o valente está agindo assim? Né? Então, quer dizer, nessa busca de conhecer comportamentos, através dessa leitura, dessa busca de leitura de centenas de outros livros, sempre focado em comportamento baseado nos princípios cristãos, né? Então, é onde eu tenho buscado, onde eu tenho corrigido a minha rota. Eu sempre chamo que o processo de santificação, para mim, eu chamo como correção de rota, tá? Então, eu busco, eu coloco aquilo ali, eu defino aquilo, para levar adiante o quê? O meu ministério. Eu vejo às vezes pastores sentar na minha sala lá e virar e falar assim, não, Wallace, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Eu ouvi isso durante alguns anos, eu falei, mas pera lá, a minha empresa também, na minha vida também, eu vivo pela fé. Sim. Entendeu? Eu vivo pela fé, eu vivo pela dependência do que Deus vai fazer para mim a cada dia. Sim. Né? Então, nessa busca e no pão nosso de cada dia, me dá hoje, eu busco de Deus a informação
as decisões de cada ação, de cada agenda minha agenda hoje eu faço ela toda no meu celular. Então eu leio aquilo diante de Deus, além de outras coisas que eu falo, meu Deus, como que eu tomo essa decisão aqui? Esse camarada aqui está me dando muito problema. Como que eu ajudo ele? Eu demito ou continuo? Eu admito o outro ou não? Eu faço isso ou não? Buscando a decisão, eu compro ou vendo? Poderoso. Tá? Não troco de carro pela minha iniciativa, pelo ímpeto, pela emoção. Nunca troquei. Olha, está sendo uma benção isso aqui, Não porque troco. eu fiz isso por muitos anos. E a minha igreja sabe que a minha vulnerabilidade, eu não sou um super-herói. Ah, mas você é um pastor, mas não sou um super-herói. Sim. Uhum. E às vezes a gente esquece o poder da oração. Eu tenho intensificado mais as minhas orações, sabe? Eu melhorei esse ano de 2025, eu melhorei muito a minha rotina e a minha intensidade em oração. Mas confesso que 24, 23, aquelas justificativas, né? A gente vai achando justificativa. Correria, muita viagem, muita agenda. Tá, mas espera aí. Você vai entregar o que pro povo de Deus? Aí você vai no automático. Você vai na experiência que você tem, mas aí você sai daquele negócio que a gente crê que é unção, que é poder, que é autoridade. E só vem por meio da intimidade, do relacionamento. No meu caso, para eu pregar, para eu aconselhar as pessoas. No meu caso, para eu gerir a igreja. No seu caso, você é um empreendedor, né? E hoje as pessoas... Tomar decisões e gerir pessoas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E não de muda. todo jeito... O ministério de pastor é mais pesado. Aí eu chamo do preço da conquista. Ele esmaga tanto o pastor que está tendo sucesso, quanto o empresário que está tendo sucesso, quanto o médico, o advogado que está tendo sucesso. É verdade. Vê o preço da conquista e esmaga. O desafio e é quer geral, esmagar cada geral. um no momento que você tem qualquer conquista, qualquer sucesso. Eu tenho TDAH, então de vez em quando vocês me perdoam, né? Mas faz parte, o povo já me conhece, né? Eu tava com um negócio para te falar aqui, rapaz, eu perdi. Eu te cortei também. Não, mas aqueles negócios assim que era da hora. Eu tava falando aqui, lembra o que eu falei antes? A turma que tá aqui, os telespectadores que tá aqui no estúdios da Boa Nova. A gente tava falando de... Eu também já me perdi. Gente do céu. Tava falando. Mas, ô Pedro, daqui a pouco você vai lembrar. Eu vou lembrar, mas se for importante eu vou lembrar. Eu penso assim, eu falo, sabe o que eu falo pro meu cérebro? Ah, Se for importante você me lembra. Você volta. Daqui a pouco ele me lembra. Mas assim, o ministério hoje, a gente fala lembrei. o seguinte, fala. Pronto. As pessoas têm dificuldade, tá vendo Deus usando ele? Você viu? Você viu como é que foi? As pessoas hoje não entendem, principalmente na internet, que, por exemplo, lá em Romanos capítulo 12, fala dos dons espirituais, dos dons que Deus deu a cada um. E lá tem um dom de ofertar. Eu não sei se você lembra desse texto, se você se apegou a esse texto, mas lá fala que existe, aquele que dá ou aquele que oferta, faça isso com generosidade. Sim. O que preside, faça isso com diligência. Ou seja, ali Paulo começa a separar hierarquias do reino, da função de cada homem. Ali ele falou que tem um dom de ser presidente. Nem todo pastor pregador é um bom presidente. Sim. Nem todo presidente é um bom pregador. Por quê? Porque o dom do cara é ser líder. Ele sabe gerir o time. Ele é como um Carlos Ancelotti. Entendi. Ele sabe botar as peças no lugar certo. É um cara estratégico, tático. Ele é um presidente. Existem pessoas que foram levantadas pelo reino dos céus, por Deus, como tem inúmeros na Bíblia, para ser mantenedor da obra. Se a gente fala isso hoje, eu vou falar eu do lado de cá. Se eu falar isso hoje, eles rotulam a gente com duas coisas. Pastor só pensa em dinheiro, pastor só pensa em andar com gente rica, né? Pastor agora só cuida dos ricos da igreja, né? Mas, por exemplo, os meus melhores amigos, com todo o respeito que eu tenho a eles, quem paga as contas deles, todo dia sou eu. Eu não deixo, não é porque eles não têm. Entendi. Eles trabalham, têm dignidade, têm honra, mas porque eu quero ser generoso, porque estão comigo. Mas a maioria deles, dos que andam comigo todo dia mesmo, o que está dentro da minha casa, o que anda no meu carro, o que vai comigo para todo canto, na maioria das vezes, não é um milionário, não é um trilionário. Aí às vezes o cara vê a gente uma vez ou outra com um cara próspero, já rotula, lá, só anda com rico. Você entendeu? Mas ele ficou 10 dias, você ficou 10 dias em casa, com a família, na rotina com os funcionários, com os colaboradores, no seu caso os valentes. Aí, de repente, uma vez na vida que ele vê que você saiu pra jantar, que você foi na casa do irmão que te convidou, que fez mal questão, tá. Então, eu, Pedro, do lado de cá, recebo, tô falando assim, você vai ver onde eu vou chegar. Então, nós pastores, a gente sofre esse preconceito, né? Não pode chegar ninguém com dinheiro na igreja, não pode chegar... Eu sei também que tem pastores gananciosos,
fraudulentos, que não pode ver jogador, não pode ver empresário, não pode ver ninguém, né? Que estende tapete, bajula, trata igual se fosse um rei, né? Minha mãe sempre falou pra mim, Pedro, quem muito abaixa mostra a bunda, então vigia, não se rebaixa demais não, porque senão os outros pisam você. Então eu sempre tentei tratar todo mundo de forma igual, seja o cara muito rico, o cara muito famoso, o cara muito pobre, tudo igual, o ser humano. Entendi. Né? É isso. Segundo ponto, eles pensam que dinheiro e Deus não combinam, que o falar de dinheiro é um pecado, é um tabu, cuidado, aí tudo é o cuidado, cuidado também tem que ter cuidado com adultério, também tem que ter cuidado com álcool, com droga, tem que ter cuidado com um monte de coisa. Aí parece que quando fala a palavra dinheiro, tá com um demônio dentro deles, entendeu? Você fala assim, que a Bíblia fala de inúmeros pecados. Gálatas capítulo 5, quando fala das obras da carne, fala de inveja. Eu não vejo eles falando, fala de facção, de divisão, né? Desse coração de briga, de contenda. Ninguém fala com essa mesma veemência. E Gálatas capítulo 5 fala das obras da carne, fala muito mais de alguns pecados. Eu vou falar que Gálatas capítulo 5 dos pecados que fala ali, 80% da igreja não se preocupa. Eu não vejo pastor batendo na porta. Quando você fala disso na internet, ninguém se manifesta. Fala de dinheiro. Hoje o pessoal preocupa com os 10 mandamentos. Mas eu acho legal o seguinte, porque eu sou um empresário e essa é uma das bandeiras minhas. Se você for lá no link na minha bio do Instagram, eu falo assim, uma das primeiras coisas que eu tenho lá, além de eu falar que eu sou casado com a Rô, eu sou um semeador no reino de Deus. Semeador do reino de Deus. Isso aí, o desprendimento do dinheiro tem me levado à prosperidade que eu não imaginava, tá? Eu estudando a Bíblia, nessas vezes que eu já li a Bíblia, eu já percebi lá que são 5 maneiras de você se desprender do dinheiro com expectativa de retorno. O dízimo é só uma delas. E eu procuro praticar elas, as 5. Sim. Tá? A esmola é outra, a primícia, que é o primeiro fruto, não tem nada a ver com dízimo. Você entendeu? A oferta de gratidão, a oferta alçada. Então, o que eu tenho feito, o que eu tenho semeado com Deus, eu tenho colhido. Deus, ele não retém a mão na colheita dele. Poderoso. E, inclusive, eu cheguei a um ponto, né, e isso é interessante, assim que eu casei com 21 anos de idade, quebrei no primeiro ano, no segundo ano, mais ou menos, eu estava morando na roça, lá no sítio, com o pai, vivendo na casa dele, junto com os meus 2 irmãos, pai, a mãe, eu e a Rô. E aí, pela primeira vez, nós entramos num assunto desse, ou o Espírito de Deus me convenceu em relação ao dízimo com expectativa de retorno. Aí, sabe o que eu fiz? Falei, Rô, esse mês nós vamos dar o dízimo, então eu vou fazer uma prova com Deus. Igual está lá em Malaquias. Igual está lá em Malaquias 10, 3:10. E aí eu falei assim, eu vou fazer uma prova com Deus, nós vamos esperar. Eu estava comendo e bebendo, mas naquele mês, a Rô precisou de comprar uma calcinha e eu não tive dinheiro para comprar para ela. Meu Jesus. Ela precisou de fazer um tratamento de dentes simples e eu não tinha dinheiro para fazer para ela. Tá? E olha, lembra que eu te falei que eu tinha uma vida boa antes. Sim. Ela também tinha uma vida boa antes. Olha aí. Tá? Então a gente estava numa decadência que estava nos moldando, nos tratando, nos corrigindo a rota. Aí eu fiquei esperando o mês inteiro. Quando chegou no finalzinho do mês, chegou um cara e falou, te comprei uns tijolos aqui, rapaz, eu tenho que te dar um troco. E eu esqueci de te dar esse troco, já tem um tempo já. Falei, nem lembrava disso mais. Não, então vem aqui. Na época era o dinheiro que dava para comprar um hambúrguer e um refrigerante. Foi o dinheiro que entrou na minha conta, na minha vida, em um mês. Meu Deus. A dia de hoje eu coloquei R$20. Tá? R$20. O pastor da nossa igreja, a igreja era pequena na época, ele era sempre foi muito transparente. E qual que era a preocupação dele? Eles chamarem ele de desonesto. Então, atrás da porta da igreja, com poucos membros, ele colocava lá, uns 80 membros ou 100 na época, ele colocava lá a relação de despesa da igreja e os dizimistas, como se fosse uma prestação de conta pública. Sim. Atrás da porta. E eu estava de Voyage 1.8 do meu pai, tênisinho de marca, bonitinho na fita, arrogante, mas sem renda. E aonde que Deus começou a tratar o meu orgulho? Você entendeu? O Wallace Barreto Simão, R$2 de dízimo. Eles punham lá. Ficava exposto. Punha lá. O conselho fiscal participava. Eu falei, se o conselho não vê, alguém da igreja vai ver. Se o pessoal da igreja vai ver, por que eu estou entregando só este dízimo? E aí, quando eu tomei a decisão e quando eu fui fazer aquilo, eu fiz uma prova com Deus,
E aquilo foi virando um redemoinho na minha cabeça. Quando eu cheguei lá com uns R$2 no bolso, para poder tirar e para poder entregar aquele dízimo, que me custou muito, entendeu? Que me custou muito. E eu peguei, na hora, veio muito forte na minha cabeça, falei assim, olha, não põe seu nome não, só entrega a oferta para a igreja, está de bom tamanho. Só entrega a oferta para a igreja, está de bom tamanho. Né? E aí? Aonde que Deus estava me provando? Igualzinho as tentações de Jesus. Entendeu? Mas aonde que eu precisava de ser tratado? Não era de entregar R$2. Não é de entregar R$100.000. Você entendeu? Isso para Deus realmente não faz diferença. Mas a principal diferença é para quem entrega. A segunda diferença é para a igreja, a obra de Deus que recebe. Eu percebo isso. Sim. E com Deus, ele só mostra pra gente que nós estamos dominando o espírito de Mamon. Tá? Então eu posso falar nisso, eu vivo, eu prego isso, porque eu não sou pastor, eu não estou recebendo, eu estou dando. Muito forte. Tá entendendo? Muito forte. Então isso para mim, qual o segredo, Alisson? Devocional, intimidade com Deus, busca com Ele, dependência dEle, mas você pode rachar de orar, eu já aprendi isso, você pode ir para o monte ajoelhar. Tem gente que ora demais pela situação financeira dele e fala, agora eu não posso ser dizimista. Depois, quando Deus resolver meu problema, eu passo a ser. Vai resolver quando? Não vai resolver. Ele está quebrando um princípio que nem que Deus quebra também. Meu Deus, muito e forte. Aí? Eu Cara, falo sinto Jesus... muito. É isso que às vezes eu falo assim, mas você é um pouco polêmico. Não sei se é polêmico, está escrito lá. Jesus aceitou a oferta da viúva pobre. Claro, e outra coisa, e você quer uma outra coisa? Jesus viu quanto que cada um estava dando. Hoje existe uma cultura brasileira de você esconder completamente o que você ganha e o que você doa. E aí sabe o que acontece? Não gera testemunho nos outros. O americano não é assim. Qualquer doação do americano, eles escrevem lá na porta do hospital, escrevem na porta de uma entidade, de um orfanato, doação do fulano de tal, $1.000. Doação do fulano de tal, $1 milhão. Está escrito. Verdade. E o brasileiro não. Então, nessa cultura... então, vamos lá. Aí se você vê o seguinte, no contexto eles prosperam, no contexto a gente não prospera tanto. E aí? Então, eu peguei e fiz um dízimo. Falei assim, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim e queira o Senhor me abençoar de eu nunca entregar um dízimo menor do que o outro. Essa foi a primeira prova que eu fiz com Deus. Todos os meses seguintes eu faço outras provas. Eu anoto no meu caderno de oração. Hoje eu devo ter lá umas 80 orações pendentes. Que 1, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, eu suplico todas elas diante de Deus de novo. Tá? É como se eu te chamasse assim, Pedro, vamos encontrar ali com o prefeito de Belo Horizonte e nós temos que resolver um problema, rapaz. Mas vamos fazer o seguinte, vamos levar isso aqui de presente para ele. Na hora que a gente chegar lá, a gente chegar de mão vazia, a gente embrulha e entrega e fala assim, ô prefeito, aqui ó, toma isso aqui na sua mão. Aí ele pega aquilo, não significa nada, ele colocou no canto lá. Tá? Aí falou, o que você quer? Não, estou querendo que você me ajude a resolver um problema de uma licença lá, de uma obra nossa, da igreja. Tá? Com Deus é a mesma coisa, você se desprende de alguma coisa, você chega diante de Deus, você não chega de mãos vazias, porque tem gente que pega o texto e fala assim, eu tenho que levar R$10 todo dia que eu for no culto para não chegar diante de Deus de mão vazia. Não é isso, é quando você chega com a súplica. Sim. Você se apresenta diante do trono de Deus com a súplica, meu Deus, eu estou precisando de uma licença da minha igreja, estou precisando de uma licença da obra, eu estou precisando de vender, eu estou precisando de melhorar as vendas da minha empresa, eu preciso de pagar uma dívida, meu Deus, apareceu uma coisa nova, meu Deus, eu preciso da cura de uma enfermidade, de uma gripe. Eu peço a Deus por tudo, você entendeu? Eu falo lá no meu Instagram, no meu Instagram também, eu falo assim, eu sou pidão a Deus, eu sou pidão a Deus. Eles fizeram isso, eles só não cumpriram a parte deles. Exato. Porque eu conheço o crente já está pensando assim, isso é Antigo Testamento, né? Não, é Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, Ananias e Safira fez exatamente isso. Deus, a gente precisa vender uma terra. E a terra não está vendendo. Eles fizeram um voto a Deus. Se a gente vender a terra, nós vamos doar ao pé dos apóstolos. O que Deus fez? Abençoou eles. Vendeu rapidinho. Só que quando eles vieram trazer o dinheiro, o que eles fizeram? Se deixaram. Pegou uma parte, muito dinheiro. O problema do crente é isso também. Ele faz muita súplica, ele faz muito voto, ele vai até onde ele precisa, porque ele está na luta, está na guerra. Aí depois que Deus começa a abençoar, ele começa a perder o princípio. Eu vejo muita gente, Wallace,
Parabéns pra você que não mudou seu coração. E não é porque só quando começa, não. Às vezes na primeira benção. na primeira já fala assim, tá bom, tem aqui, agora já era. Eu já vi pessoas que fizeram provas com Deus e tiveram colheitas fantásticas. Aí passa 6 meses, 8 meses, 10 meses, você chega lá e fala assim, e aí, você fez outras provas? Não fiz não. Mas você não dizimou depois daqui não? Dizimei. Por que você não fez a prova? Não, porque eu não quis. Ele acha que o que está escrito lá é facultativo. O princípio nunca, para nós, ele é facultativo. Você entendeu? Ele é o princípio tem que ser cumprido todas as vezes. Existe uma linha fina entre a religiosidade e o comodismo. Você entendeu? O relaxamento. É uma linha fina. Sim. Mas o sucesso é você não ficar nem para a esquerda nem para a direita. Você está aqui sintonizado. Mas aí, voltando à história dos R$2 do dízimo. Eu fiz a prova, entreguei, coloquei o meu nome para que Deus me aprovasse com vergonha, com o preço da minha vergonha, da minha humilhação de entregar aquilo ali, mas com a integridade com Deus. Tá? E todos os outros dízimos que foi dando, que foi aumentando, eu continuei colocando meu nome. E Deus virou a chave da minha vida. Olha. E aí, de quando em quando, Pedro, eu já bati em outros tetos. Tetos de prosperidade, tetos de perguntas não respondidas, de orações não respondidas. E toda vez que eu percebo que eu bato nesses tetos, o que há em mim? O que há em mim? O que está com a minha humanidade? Tem um caso que eu conto, e depois eu quero ter a oportunidade de falar de um livro que eu escrevi. Quase tudo que eu estou falando aqui, Deus me pediu para poder incluir isso no livro. Eu falo da inveja que habitava em mim. Eu cheguei no momento em que eu trabalhava na Pedreirão Valemix, vendendo concreto, ganhava, naquela época, como representante de vendas, de 25 a 30 salários mínimos, 35, 40, 50 mil reais, 45 mil reais. Lá em Patinga, no interior de Minas, isso em 2007, 2008. Dinheiraço. 2006. Não, você sabe o que eu queria? Meu Deus, me deixa eu aposentar aqui. Não quero sair daqui. Não, eu já tinha quebrado. Já tinha ficado traumatizado com as dívidas que eu tinha ficado e o cobrador foi na minha porta e eu tive que pagar e sem ter que pagar. Pedi dinheiro emprestado para pagar até o último real. Não deixei uma pendência. Acertei tudo muito, com tudo certinho. Aí fiquei com aquele trauma. Aí, beleza, carrego aquilo. Aí começa a ganhar um salário daqui, não quer sair daqui. Entendeu? Deus tirou minha vaquinha. Matou ela. Deus tirou minha vaquinha e me falou, preciso te projetar além. É mas aonde Deus me livrou dos tetos. Então, por exemplo, quando ele me mostrou que eu tinha uma grande motivação, minha motivação era inveja. Eu não queria ter o que você tinha, eu não queria ter o que Elon Musk tem, eu queria ter igual. Meu Deus. Eu queria ter igual, minha motivação era aquela. Às vezes eu largava o foco numa coisa que eu estava buscando, porque o outro adquiriu uma outra coisa, eu queria passar a ter aquilo. É competitividade. E o conceito da inveja, aí é aquela questão de estudar a palavra. Ela tem tantas raízes, você entendeu? Ela tem tantas variáveis. Mas inveja é isso, inveja é aquilo outro. A gente pode ficar discutindo aqui um podcast inteiro só do conceito de inveja. Mas, para mim, ela me mostrou uma motivação errada que me levava para um caminho errado, para um resultado final. E quando você coloca aqui diante de Deus, eu bati num teto. Aí tem uma história longa, quem tiver interesse vai ler lá, a inveja que habitava em mim, como que eu conto aquilo, como é que chama Deus me mostrou. É O Preço da Conquista. O Preço da Conquista. O Preço da Conquista. Você lançou ele quando? Lancei agora, recente, tem um mês ou dois. Então tá fresquinho. Tá fresquinho. Seu primeiro filho. Fresquinho. Acho que filho único. É o filho único? Será? Acho que é. Eu não sou escritor, mas aí é um assunto interessante isso aí. Meados de 2022, Pedro, eu acordo para minha devocional umas 6 horas da manhã. Aí eu no segundo andar da cobertura, eu subo para lá, fico lá. Eu só vou trabalhar, mesmo com todas as atividades, com toda a intensidade das decisões que eu preciso tomar, eu só desço às 9 horas, faço uma pequena oração final, eu e a Rô, me arrumo e saio para trabalhar às 9h30. Tá? Então hoje eu não sou um workaholic, Deus tem me dado um trabalho... Eu tive que curar disso aí, ó. Um trabalho sem labuta. Deus tem me dado um trabalho sem labuta. Meu médico me condenou, tá? Aí, ó. Ele me arrebentou, ele era cristão, cara, ele pegou a Bíblia, mas foi batendo. E eu fui envergando na cadeira, porque homem não gosta de ouvir outro homem xingando ele, né?
né? Mas ele não tava mentindo. Aí ele foi falando, mas foi falando, rapaz, que teve me envergando por dentro. Aí eu saí de lá e falei assim, eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver minha vida, não dá pra viver assim. E às vezes a motivação, a gente sempre tenta justificar, é pro reino, é pra igreja. É o momento, é meu momento. Assim. Eu plantei demais pra viver isso, mas a verdade dos fatos é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é um espírito de Faraó. Lembra que Faraó fez com Israel? Dobrou a atividade de Israel, dobrou o serviço para Israel não ter tempo para quê? Para buscar a Deus. Para buscar a Deus. E aí essa correria louca, desenfreada nossa atrás de resultado, não lê um livro, não faz um devocional, não lê uma Bíblia com calma. Não tira tempo para a esposa. Não tira tempo para a esposa. esposa. Sabe o que eu fiz e faço ao longo dos 35 anos de casado? Me ensina, deixa eu aprender. Almoçar em casa com arroz e depois almoçar em casa com arroz e os meninos. Tá? Praticamente todo dia. Todos os dias. Eu não tenho almoço de negócio. Quando chega um cara fora da cidade, que vai lá, que ele chega no horário de almoço, fala, faz um almoço para mais 2 aí, que eu vou levar 2, vou levar 3, vou levar 4, vai lá para casa. Olha aí. Tá entendendo? Eu, a Rô e os meninos, e hoje nós temos o privilégio de ter, eu tenho o Igor e a Larissa, adultos, trabalhando com nós. O Igor há quantos anos? O Igor com 23. 23, já é casado? Casado, um ano de casado. Que bom, porque tem umas moças lá na igreja lá que eu deixo o Igor pra lá então. Não, uma benção, empreendedor. Larissa com 27, casada com Pedro. Também. Já nos deu a Manu, que é uma netinha agora. Então já é avô? Já sou avô. Mas o que é isso? Tá babão? Tem uma doçura lá em casa. Que meu pai tá babão com a Pietra. Eu tenho a sobremesa da vida, como diz o pastor José Gonçalves. Que frase boa. É uma benção. E aí nós almoçamos juntos todos os dias em casa. Então, assim, deixa eu fazer assim, um resumo. Você aprendeu disciplinas que são inegociáveis. Sim. São pilares, a sua rotina de oração. Você ser um dizimista, um ofertante, um generoso na casa de Deus. Você ser um cara que não toma decisões sem antes consultar a Deus, consultar as escrituras, consultar seus valentes, consultar a Rô. Né? Você valorizar a sua esposa, eu percebi o carinho que você tem com ela aqui, a honra que você transborda. Nisso nós somos muito semelhantes. Nisso nós somos muito semelhantes, tá? Quem me conhece há mais tempo sabe que a minha realidade com aquela é essa. Que eu sou um trem-bala, sem freio. Entendeu? Eu sou furacão. E a Kelly, literalmente, eu falo que todo o resultado que eu tenho hoje, se não fosse a Kelly, não teria. Não teria. Não teria. Tenho certeza que eu tô te falando. Sabe por quê? Porque com o ano de sucesso que eu ia fazer, em 3 anos eu ia fritar ele. Eu ia derreter ele todinho. Entendeu? Então, assim, a Kelly, ela é meu ponto total de equilíbrio. Sucesso em 3 meses. Né? Wallace, eu tô gostando desse assunto, cara, porque assim, você falou uma frase muito forte aí, eu posso falar disso porque eu não sou pastor. Isso. Eu não tô pedindo, eu tô dando. Cara, isso é muito forte, porque quando nós pastores fala disso, querendo ensinar a pessoa, cara, funciona, Deus honra, Deus cuida, porque a gente já tá vivendo aquilo na nossa vida. A vida toda, eu sempre fui doador de roupa, de tênis, os meninos às vezes mais simples que eu, meu pai sempre me deu coisa boa, eu sempre tive coisa boa desde criança, né? Então lá em casa, eu transbordava nos meninos, as contas sempre quem pagava era eu, ia para um restaurante, ia para lanchonete, a vida toda, até hoje, eu gosto de ser essa pessoa porque tá em mim. Às vezes eu tô apertado, cara, às vezes eu não tô podendo, mas eu falo assim, Pedro, não perde o que você tem de melhor, você é um cara generoso, você é um cara do transbordo. Meu carro, agora eu vendi, né, pra pagar a conta da igreja, mas eu tinha uma BMW 320 M Sport, zero, no plástico. Aquele tem um outro carro muito bom, a chave fica com os outros. Eu sei que às vezes tem gente que já... Eu já vi gente da minha família falar assim, rapaz, você é irresponsável, rapaz. A pessoa sabe bem dia, vou te falar uma coisa com você. Esse carro não é meu, não. Ele tá comigo. Ele tá comigo, esse carro não é meu. Esse carro é do Senhor. O povo acha que a gente fala isso. Da boca pra fora. Quer pagar de bom moço. Mas pega seu carro, então, você que tá falando isso, entrega a chave na mão do outro. Como a gente faz aqui em casa o tempo todo. Você tá dentro da minha casa. O que eu falei aqui na hora que a gente entrou? Casa de pastor é igual de político. Falei ou não falei? Falou. Porque isso aqui é óbvio que eu não trago qualquer pessoa que muito mais respeita a minha esposa, né? Nem por mim. Sim. Porque o Pedro, como eu te disse, eu às vezes eu não tenho noção da maldade. Entendi. Não vou dizer que eu não tenho inveja, porque eu vou estar pagando de santo. Né? Espero não ter. Acho que não tenho. Mas sabe como que eu lido com isso hoje? Eu me considero um invejoso anônimo. Eu me invejo por hoje. Tá entendendo? Eu me vigio por hoje. Tá entendendo? E assim, depois que você sente esse cheiro, aí você identifica mais fácil. Mas ela volta. Eu vou te falar um negócio, por muitos anos... Sente o cheiro, não, sente o mau cheiro. Que eu falo que é como se fosse eu nunca me julgava invejoso. Eu não tenho inveja, sou autossuficiente, sou resolvido, sou um cara
realizado, mas de vez em quando, agora mais maduro, quando eu vejo assim alguém arrebentando, fazendo sucesso, realizando coisas incríveis, que vem aquele sentimento assim, por que não eu? Na hora eu falo, ah, invejoso. Eu falo pra mim mesmo. Isso aí. Eu falo pra mim mesmo. Isso aí. Você entendeu? Pedro, respeita, rapaz, é o momento do cara. Ele é incrível. Ele tá arrebentando. Você tem coisas incríveis também. Sutil. É muito sutil. É muito sutil. A gente tem que ter essa percepção, essa maturidade espiritual de repreender a nós mesmos. É uma estratégia que eu uso comigo. Ah, Pedro, tá com inveja do irmão, né? Aí o que eu faço? Sai pra lá. Entendeu? Sai pra lá. Foca no seu, cuida do seu. Curte o seu, desfruta o seu. Ah, lá atrás você falou um negócio. Lembra que eu falei que eu tinha esquecido? Você quer que eu lembrei? Mas lembrei mesmo. Porque você falou assim que você pede a Deus para mostrar se você não estiver vendo algo em você. Aí eu queria só citar um texto que eu acho fantástico isso aqui. Que Davi fez uma oração a Deus. Sonda-me, ó Deus. E vê se há em mim algum caminho mal. A palavra sonda ali não é. A palavra sonda de hoje é passar uma câmera, né? Passar um instrumento por dentro da pessoa que vai estudar a pessoa por dentro, que é mais ou menos o mesmo sentido. É isso. Mas a palavra sonda, no hebraico, ela é mais profunda. Já viu que quando tem uma pedra, tem uma rocha cravada na terra e depois de repente alguma coisa acontece que tira essa pedra da rocha? Você trabalhou, não sei se você trabalha na mineradora, mas quando tira a rocha do lugar, quando tira a pedra do lugar, você vê que por baixo dela tá lotado de coisa. Pode estar cheio de verme, pode estar cheio de fungo, pode estar cheio de raízes, de coisas podres. Por fora tá lindo ali, tá perfeito, por causa do tá sol, lavado, por causa do vento, por causa da chuva. Mas quando remove aquela pedra do lugar, a palavra sonda-me remove a pedra, me vira de ponta cabeça. É Davi dizendo assim, me pega de dentro para fora e me puxa, porque eu não tô vendo o que tá lá dentro. Por fora tá tudo muito bonitinho, tá muito limpinho. Então, é muito importante, gente, esse princípio da autorresponsabilidade. É cada um julgar a si mesmo. Se cada um julgar a si mesmo, então eu falo que uma das maiores virtudes do sábio é ser autocrítico. É ser autocrítico com justiça. Cara, você errou a mão, você foi ignorante, você pegou pesado, espera aí, você foi desleal, você foi injusto, você tirou um proveito, você foi malicioso. Se a gente começa a ter esse autoconhecimento, eu me conheço, você se conhece, só que tem um que conhece a gente mais do que tudo. É sempre Deus. É sempre Deus. É sempre Deus. É o Pai, né? É Deus. O Pedro, eu amo a crítica, eu amo o confronto comigo, tá? Eu tenho aprendido a contratar, por exemplo, consultorias na empresa. Em 20 anos eu já contratei 14 consultorias. Praticamente uma a cada 1 ano e meio, em todos os setores da empresa. Às vezes aquilo que eu acho que a gente faz com excelência, se de vez em quando eu vou lá e contrato uma consultoria para poder nos criticar e falar o que nós estamos errando naquilo. Então, assim eu sou com a minha vida pessoal também. E todas as vezes que eu encontrei um teto de resistência com Deus, que eu voltei para dentro de mim, Deus me mostrou uma coisa que eu não tinha a mínima noção que eu estava fazendo aquilo. Então, a inveja eu não tinha a mínima noção. Eu não sabia que eu era arrogante, eu não sabia que eu era orgulhoso. Eu falo no livro que eu caí em 3 armadilhas, que foi a armadilha da iniquidade, a armadilha da religiosidade e a armadilha da justiça própria. Eu não sabia que eu tinha justiça própria. Eu não sabia que porque teve uma época que eu orava muito, que eu jejuava, que eu lia muito a Bíblia, você entendeu? Que eu achava que Deus era obrigado a me abençoar porque eu estava cumprindo o princípio. Tá? Porque existe uma linha fina nisso aí que eu aprendi a duras penas também. Sim. E aí eu falo o seguinte, por exemplo, esses 3 pecados, esses 3 falhas de comportamentos, eles voltam sobre a gente. Dá uma mensagem, dá uma pregação. Vou pregar isso aí, espera aí. Porque, pastor, meu filho, tudo que você fala aí, você vai ver a mensagem. Espera aí, fala de novo esses 3 princípios aí. Eu falo que isso aí são as 3 armadilhas do crente velho. Do crente velho. Do crente velho de igreja. Que é a religiosidade. A iniquidade e a justiça própria. Só me explica mais, como que você chegou à conclusão da iniquidade? Para você, o que é iniquidade? Então, eu vou falar o que eu descrevi lá no capítulo. Deus teve uma época que as minhas empresas começaram a bater num teto. E a gente começou a passar aperto. Eu vendia, mas eu estava vivendo escassez movimentando milhões. Tá? Escassez movimentando milhões. E aquilo passou o 1º mês, 2º mês, 3º mês. E aquilo foi acontecendo e eu vi a mudança de comportamento.
A gente estava vendendo, a gente estava trabalhando, a gente estava faturando, mas escassez, às vezes não dava para pagar todas as contas, porque os problemas é o seguinte, às vezes o cara vira e fala assim, você está movimentando milhões. Gente, o problema é o mesmo problema que todo mundo vive, é só com um zero na frente, ou dois, ou três, ou quatro zeros na frente. Você entendeu? Os iniciais ali vai trabalhando. Então vamos lá. E aí, um belo dia, eu ajoelhado, lá na varanda da fazenda, 4h30 da manhã, buscando a Deus e pedindo a Deus o que havia em mim. Ele falou assim, tem uma iniquidade dentro de você. Entendeu? Que era uma iniquidade do meu comportamento de olhar impuro. Tá? E de mente impura. Mas como assim? Mas como assim? Eu buscando a Deus, eu pedindo a direção de Deus. E aí eu entendi, coloquei isso no livro, que essa iniquidade, ela é o seguinte, o meu conceito, tá? É um pecado que Deus já te mostrou, que você praticava, que você deixou de praticar ele em 80%, 90%, 95%, sobre um resquício daquilo, que você considera insignificante, mas que você não se livrou dele. Tá ali. Ficou ali. Tá? Aí eu dei o exemplo seguinte, é como se meu pai fumava 20 cigarros por dia, um maço por dia. Tá? E um belo dia ele falou, vou parar de fumar. Seu pai faleceu? Faleceu agora em janeiro, entendeu? E aí quando a gente fala de generoso, eu escrevi na coroa de flores deles, o Wilson Simão, o generoso. Uau. Entendeu? Olha aí. O Wilson Simão, o generoso. Eu escrevi na coroa de flores dele. E aí o que aconteceu? Eu fumava 20 maços de cigarro por dia. Aí você já viu aqueles casos que o cara para de fumar, mas na segunda-feira ele vai lá e fuma um cigarrinho, porque ele fala que passou o culto de domingo, ele fuma um cigarrinho, e passa-se os anos, e ele está fumando aquele um cigarrinho por semana. Pô, mas ele fumava 140, só um. Ele não consegue ficar livre do um. E aí? Tá? Aí eu entendi que isso é a iniquidade. E Deus, ele fala o tempo todo, eu farei distinção entre os seus pecados e a sua iniquidade. Eu visitarei os seus pecados e a sua iniquidade. Verdade. É diferença. É diferente. Tem gente que quer falar, aí eu falo o conceito das palavras. Sim. Tem gente que fala que é a mesma coisa e não é. Tá? Então eu fiquei muito agradecido a Deus quando Deus mostrou aquilo. Quando mostra, na mesma hora eu me choco, eu posso choro, falar qual é a minha percepção de iniquidade? mas eu agradeci a Deus de uma tal maneira, porque o que ele mostra, ele está preparado, se a gente arrepender, se a gente confessar e mostrar para ele, ele liberar aquilo, embora eu tinha pedido aquilo tanto. E Deus fez assim, e me levou para outra camada, para próximo degrau. Eu creio muito nisso. Eu Você creio entendeu? muito nisso. Próximo degrau. É o que eu falei. Para cada nova estação, Deus vai exigir um novo posicionamento. Só que não é só um posicionamento externo. É um posicionamento interno. Olha, isso aqui não me pertence mais. Eu não sou mais esse homem. Eu não quero mais ser. Isso aqui está resolvido. Eu cansei dessa versão, porque a gente vai cansando de algumas versões. Né? Mas iniquidade, para mim, de uma forma muito resumida, a iniquidade é a raiz. O pecado é o fruto. A iniquidade é o que ninguém vê. Tá lá quietinho, silencioso, mas se a iniquidade não for tratada, mais cedo ou mais tarde o pecado volta. Exato. Davi vai dizer, em iniquidade eu nasci, em pecado eu fui formado. Ele separa. Por quê? Porque qual foi o problema de Davi? Davi era filho bastardo. Se você ler toda a história judaica, ele é filho bastardo. O pai dele teve filho fora do casamento, fora do matrimônio. Qual foi o problema de Davi? Rejeição ali, né? Agora nascer naquele pecado, né? Aí, o que aconteceu lá na frente? Caiu com Betseba. O que aconteceu dentro da casa? Porque não tratou, foi só piorando. Aí o que aconteceu dentro da casa de Davi? Tamar e Roboão. Olha bem. O filho estuprou a minha irmã. Certo? O próprio filho de Davi. Como é que perdurou a maldição hereditária aí? Porque a iniquidade não foi tratada. Isso. Porque estava dentro dele, estava passando de pai para filho. Por mais sutil que fosse. Lá no céu, quando Deus julga Satanás, quando julga Lúcifer, não fala de pecado, fala de iniquidade. Foi achado iniquidade em você. Exato, porque já mostrou para ele lá atrás. Estava nascendo um negócio dele. Aí ele continuou com aquilo. Uma raiz. Fica amassado. Entende? Mas, Wallace, o papo está muito gostoso porque eu gosto muito desse assunto quando envolve empreendedorismo, reino dos céus, princípios. Isso acho que se o ser humano entendesse que é mais simples do que a gente pensa,
Que a religião complica o trem demais, inventa um tanto de coisa pra complicar a cabeça. Um dia a irmã ficou, pastor, como é que você acha que vai ser o fim do mundo? Quantas asas tem um anjo? Quantas cabeças tem um serafim? Eu falei assim, irmão, deixa eu falar um negócio com você. Eu quero saber, sabe o quê? Como é que eu vou amar melhor minha esposa? Hoje. Entendeu? Como é que eu vou ser um homem melhor com meus amigos? Eu quero fazer a vontade de Deus hoje, assim na terra como no céu. Hoje. Hoje já é muita fé que a gente tem que destilar e é muita busca que a gente tem que fazer, porque a gente tem que fazer e definir hoje. Deixa eu falar do seu livro. Por quê? Qual foi a motivação principal, assim? O que é que te impulsionou a falar assim, cara, eu tenho que escrever um livro? O que é que você acha que foi assim, o principal motivo? Não, só tem um motivo. Eu acordei de manhã para fazer essa devocional minha, 6 horas da manhã. Eu conto isso assim de uma maneira como se eu estivesse acordando agora e vivendo isso. Eu não estava sonhando e ainda não estava raciocinando. No momento exato que eu abri os olhos, e Deus já falou isso, já usou esse método de falar comigo algumas vezes, embora às vezes ele muda com todos nós e às vezes com a gente a maneira de falar. Veio na minha mente assim, uma frase pronta. Wallace, eu quero que você escreva um livro contando a história da sua vida, os capítulos da vida que você passou, e você vai colocar os princípios bíblicos que você aprendeu em cada capítulo. Veio isso pronto. E eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia, eu estou num ano tão turbulento, isso foi junho de 22. Estou num ano tão turbulento, estou com tanta agitação, tanta correria, tanta demanda. Não sou escritor, não sei escrever. Contei isso tudo para ele. Subi, fiz minha oração, falei tudo. Desci, falei com a Rô e serviu de testemunho. Falei, Rô, aqui ó, nós estamos aqui Deus falou para escrever um livro. E você vai me ajudar a escrever esse livro. Ela falou assim, eu não, Deus não falou nada comigo, falou, foi só com você. Eu falei assim, a gente riu, nós oramos. Passou uma semana. No que passou uma semana, o pastor Lucinho Barreto é meu primo. Ó, não sabia, que legal. O Wallace Barreto, Lucinho Barreto. Verdade, a gente tá sempre junto, sempre tem papos, conversa muito. E aí, Lucinho me manda um áudio pro Wallace. Tô aqui terminando minha devocional, cara. E sabe o que Deus falou comigo no meu coração, e eu senti isso aqui? Que é para te falar para você escrever um livro. Ó, foi um profeta. Contando a história da sua vida. Confirmou. Falando que você é um semeador no reino de Deus. E contando os princípios que você aprendeu. Eu tenho que gravar aqui, eu já mostrei ele no microfone lá na minha igreja. Que legal isso. E aí, cara, falei, Deus, eu já sabia que era o Senhor. Se eu tivesse pensado, achado que eu pensei isso depois do que o Lucinho falou, eu podia ter uma desculpa, mas ele mandou isso depois. Eu mostrei para a Rô, falou aqui, Rô. Passou-se 6 meses, tentei contratar uma ghostwriter para poder fazer para mim. Não deu certo, Deus não quis isso. Não sei nem falar essa palavra. Deus falou. É o escritor fantasma, né? Que às vezes o cara pega e dita um livro, dita para outra pegar e escrever. Mas como é que chama a palavra? Ghostwriter. Aí o que acontece? Ela contratou, ela não escreveu, mas ela me deu o contexto, o esqueleto dos capítulos, como que seria aquilo ali. Eu falei, legal. Entendi. Ela falou, tem que ser alguma coisa assim. Então, ela me deu um mini curso. Deu uma direção. E ela queria tirar os versículos bíblicos que eu estava colocando, tinha alguma coisa que é meio polêmica, tinha uma coisa que era meio assim, ela talvez queria olhar o lado comercial. Eu falei assim, eu não estou preocupado com o lado comercial. Eu quero contar a minha história, os capítulos da minha vida, do jeito que Deus me pediu. Resultado. 2023, eu falo que foi o pior ano da minha vida. O ano mais turbulento. Com processos, com resistências, com provações de Deus grandes, você entendeu? Problemas aqui, problemas ali, entrega de obra com desafios enormes, gigantes que eu passei naquilo. Então a empresa ficou eram montanhas e gigantes todos os dias, tá? Eu passei, Pedro, por causa das provas e por causa do livro, fazendo jejum, parando de jantar, jantando na sexta-feira e só voltando a me alimentar na segunda-feira, no almoço, passando o final de semana, mais de 40 finais de semana, assim, tá? E fritando ali com Deus, na busca, acordando de madrugada, 3h30 da manhã, eu subo lá para cima e fico orando, e ligo o som alto, e ajoelho pro meio do jardim afora, lá na cobertura, e peço a Deus aqui e ali, e extraiu esse livro. Eu digitei cada página, cada palavra dele, eu escrevi cada detalhe ali, e ficou o Big Brother, os capítulos da minha vida. Você entendeu? Sua verdade. Ficou a minha verdade, o que eu aprendi ali, o que Deus me mostrou que eu tinha de pecado, de mau comportamento, e o que foi acontecendo.
Então, saiu esse livro. Depois disso, eu como empresário, falei assim, agora eu vou reservar um espaço no shopping, fui lá resolver todos os espaços no shopping, vou fazer um grande lançamento do livro. E aquilo foi me dando ansiedade, uma agonia, e a coisa não funcionava, tendo resistência de novo. Aí eu chego na cozinha um dia, e minha consciência falou bem alto comigo assim, Wallace, Deus falou para você fazer o quê? E era a voz da rua, na verdade, minha consciência. Ela falou assim, o que a gente vive? Não é o que Deus fala? É. O que Deus falou com você? Pra você escrever o livro, né? E o que mais que ele falou? Nada. Eu falei, então não faz nada. Aí eu não lancei o livro. Perdi os espaços, tudo que eu tinha contratado. Falei, vamos pôr uma obra dessa aqui qualquer aqui. Não tinha nem venda. Depois, mais 1 ano e meio, é que Deus me falou muito claramente para poder fazer o lançamento nesse evento que nós fizemos agora. Olha aí. E deixa eu falar, assim, ó, esse tema é um tema já muito direto, muito forte. Preço da conquista. O que seria o preço da conquista para você? De forma óbvia, eu quero que as pessoas leiam o livro, até eu tô curioso, eu quero ler o livro agora, mas de uma forma resumida, o que o ser humano, o cara que tá lá em Mantena agora te ouvindo, um jovem que tá lá fazendo tijolo, o que ele precisa aprender? O preço da conquista é um jargão meu que eu uso ao longo da vida. A gente, toda vez que você compra um carro, que você faz uma grande pregação, que várias pessoas vão lá na frente e se convertem, ou então a gente investe um final de semana, vai lá e aconselha um casal e eles deixam de divorciar. Você já percebeu na sua vida, ou você já ouviu falar que o cara veio e fala, agora veio uma retaliação, veio uma fúria, eu tô pagando um preço muito alto por causa da conversão, por causa daquele casal, que nós cuidamos do casamento dele. A gente está pagando um preço alto. Que preço? O preço da conquista da cura daquele casal. O preço da conquista de você ter que trocar de carro. O preço da conquista de uma grande pregação, um grande final de semana. O preço da conquista da viagem. O preço da conquista de eu entregar um prédio com excelência, com graça, conseguir entregar dentro do prazo, seja com satisfação. Então, toda conquista que eu tenho observado na história, na minha vida e na vida das pessoas, ela tem um preço a ser cobrado. E aí, eu tenho a explicação longa e abreviada disso aí, eu vou abreviar. Porque eu tenho um conceito de sucesso para mim, que é o seguinte, muitos buscam sucesso a vida inteira numa área só e é muito difícil. Mas a Bíblia me instiga a buscar o sucesso em várias áreas da vida, assim como aquele equilibrista de prato. Lá em Mantena, de vez em quando, chegava um cara lá, uns circos lá, com aqueles pratos rodando na ponta da varinha e o cara equilibrando aquilo. E ele pegava 8, 9, 10, 12 pratos. Quando ele chegava lá no final daqui, estava cambaleando e tinha que voltar e fazer ele aqui. Aí eu aplico isso para mim e para você com a igreja e eu com a empresa. Como ela é de muita visibilidade, tanto a igreja quanto a empresa. Ela foca muito, ela traz resultados ou problemas muito eminentes para a gente. A tendência da gente é focar naquele prato. Tá? O empresário workaholic ou o pastor que deixa o prato até da família, ou o prato da viagem, ou o prato do cuidado do corpo, ou o prato do lazer, entendeu? Ou o prato dos filhos, ou o prato, inclusive, da intimidade com Deus, esses pratos vão caindo. Você fala assim, agora eu não posso cuidar do meu corpo, não. Ih, não posso fazer academia, não. O ano que vem eu faço. Ah, nesse ano eu não viajo, não. Esses 2 anos agora eu não viajo, não, porque eu estou juntando tudo para construir na igreja. Tá? Ah, não, meus amigos, não estou tendo tempo para vocês não. Pessoal, o ano que vem eu volto a encontrar com vocês. O que eu tenho aprendido? E o que eu tenho visto ao longo da história? Existe até um jargão popular que eles falam assim, olha, feliz no amor, sorte no amor, azar no jogo. Não se fala isso? Olha o preço da conquista aqui. É um ditado popular, né? Olha o preço da conquista aqui, porque ele perdeu no jogo para ser feliz no amor. Então, aonde eu tenho aprendido? A síntese disso. Jesus pagou por nós na cruz, na tortura dele antes da cruz, o preço da gente conquistar em todas as áreas. Nós temos que fazer uso, impedirmos a cada dia para ele manter os nossos pratos ativos. Tá? Então eu tenho N exemplos de empresários que morreram
milionário, bilionário, deixaram um patrimônio. E ele não cuidava do filho, ele não cuidava da esposa, ele não viajava. Tá? Era um workaholic. O que só judeu, trabalhava ele naquilo. só te chama de próspero, não é pelo dinheiro que você tem. O judeu, para ele afirmar que o outro é próspero, ele avaliou cada área da vida daquela pessoa. Ele é um cara querido pelos amigos. Aí, ó. Ele é um cara generoso, que abençoa os necessitados. Isso é um conceito muito judaico, muito forte, bíblico. Quando a Bíblia fala e José era próspero e fulano era próspero, está falando que ele era completo. Que todas as áreas ele era um exemplo, em todas as áreas ele transbordava, em todas as áreas ele tinha saúde, ele tinha cuidado, ele tinha zelo. Né? Você vê que Jó, né, apesar de toda a fatalidade, ele passou toda a fatalidade é porque ele era muito bom. Não é porque ele era do demônio, do capeta, do pecador, é o contrário. Reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Você vê que ele fazia ofertas pelos filhos, você vê que tinha festas e jantares, né, e festas e jantares na casa dele. Então eu sou muito a favor disso. Que cada ser humano, isso na verdade é uma prática minha. Você vê que você veio hoje aqui, o que eu estava fazendo? Não, eu tô falando pra você, porque o cuidado com o corpo, com o jogando a esporte, bola, com os amigos, cabeça, com os amigos, amigos, fazendo academia, entendeu? equilibrando 2 pratos ali pelo E hoje menos. tem evento. Isso. Tem um mega evento hoje, amanhã, domingo tem 3 cultos. É. Eu não abro mão. Por quê? Isso. Porque, cara, senão eu vou adoecer. Senão eu fico estressado, cortisol, aí daqui a pouco eu desconto na esposa, daqui a pouco eu não trato bem minha filha. Né? Tudo bem que hoje ela ainda não brinca comigo, mas daqui a pouco ela vai querer brincar comigo. Claro, aí você imagina se eu não tem energia. Né? Ô Alas, pra gente começar a fechar essa conversa, né, já partindo pro ponto final, o que você chama, o que seria esse conceito, esse princípio, uma história com final feliz? É um capítulo do meu livro. É um capítulo. É um capítulo do meu livro que, entre as buscas, né, de Deus, nas direções de Deus, eu tava uma vez em Ipatinga, e isso há 10, 11 anos atrás, a internet era péssima. A gente não tinha noção de quanto que a internet era ruim. E assim, a gente não conseguia mandar um vídeo, você entendeu? Receber um vídeo, isso era, você entendeu? Sei lá, você fazia isso uma vez por dia, olha lá, você deixava o computador rodando para baixar um vídeo, depois você voltava para ver. E eu vi uma caminhonetinha, uma Saveiro, novinha lá na cidade, escrito assim, Giganet, internet 100% fibra ótica, o futuro chegou. Tá? Por que eu estou contando isso? Porque quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, isso aí, Ipatinga está precisando demais disso. Nós estamos precisando disso. E eu fiz uma semeadura com Deus. Estou resumindo a história. Sim. Fiz uma prova com ele e pedi a Deus direção para ver se era para eu entrar na sociedade dessa empresa e expandir a construção de internet de qualidade, fibra ótica, lá no interior de Minas, lá em Ipatinga. Tá? E aí, Pedro, Deus esperou 5 meses, depois que eu fiz a reunião com o dono da empresa, esperou 5 meses para ele me falar um sim, baixinho, para eu me associar com ele. Tá? E eu me associei e nós criamos uma parceria que deu certo, uma amizade que continua, né? E quando eu entrei com ele, ele tinha 300 clientes na cidade, ele era o cara entendido de engenharia de rede, ele era o cara entendido de construção de redes que precisava ser construída. A tecnologia era com ele. Era com ele. E eu falei assim, olha, eu conheço um pouco, eu posso assumir um pouco a questão do administrativo, o financeiro, o RH, o contábil, o fiscal, o marketing e o comercial aqui fora. Resumindo. Tá? Faz tudo. Não, mas Eu aquilo entendi. dele ali era essencial. Ele era o Tá? E eu ficava com varejo. Entendi. O varejo daquilo ali. Só que nossa parceria deu tão certo, porque dentro de pouco tempo eu estava dando opinião em engenharia de rede que eu não entendia nada, e ele entendeu muito aqui, a gente trabalhou. Enfim, em 7 anos, que foi um ciclo da minha vida, nós vendemos essa empresa com 50 mil clientes. Tá? 50 mil clientes? De 300, nós fomos para 50 mil clientes. Nós construímos a primeira cidade 100% de fibra ótica no Brasil. Naquela época foi a cidade de Timóteo, que é a vizinha nossa lá. Ipatinga, logo depois, estava quase 100% com fibra ótica. Nós construímos mais de 2 mil quilômetros de linha principal de fibra ótica lá. Trabalhamos intensamente. Olha aí, rapaz. Então, ou seja, no meio disso tudo ainda, empreendimentos, fazenda e tantas coisas que você mexe, surge você entendeu que era
uma oportunidade, que era algo novo, né? Que Sim. teria mercado. Sim. O empreendedor ele tem que ter esse feeling também, né? Empreender, eu falo que é um dom de Deus. Eu escrevi uma frase para mim mesmo essa semana. Falei, empreender é você receber de Deus uma visão de algo que você está enxergando, que ninguém mais está enxergando, e você vai executar aquilo até aquilo ficar pronto do jeito que está na sua cabeça. Você entendeu? Você enxerga aquilo antes. Você viu pronto. Você vê pronto. É Noé, né? É Noé, né? Noé. As coisas que Deus faz. E aí foi uma história com final feliz, porque nós construímos, entregamos com excelência, com qualidade. Tivemos na época reconhecimento de melhor internet do Brasil, depois melhor internet de Minas, e sempre entregando uma qualidade, um zelo, um crescimento, né? Muitos desafios, muitos problemas no meio aí, tem histórias doloridas nesse meio aí. Imagino. Mas foi um case legal. Olha, eu li aqui, só que eu acho que essa informação tá errada, que você tem 600 valentes, mas você me falou um número ontem. 850. 850. Você tem a construtora, tem a fazenda. Qual é o princípio que você aplica? Aí você vai estar falando até pro Pedro. Agora eu tô tirando casquinha do podcast. Por quê? Porque o meu maior desafio hoje é gerir tanta gente. Pastor, eu gosto de pregar. Eu gosto de orar pro povo. Entendi. Eu gosto de estar no azeite, no poder, na unção, na glória. Meu negócio é esse. Mas Deus me deu um dom. Eu julgo Deus ter me dado um dom, que é o dom de presidir. Porque eu conheço também muitos pastores que às vezes pregam muito mais que eu, tem mais unção, mais dons, mas talvez não construiu o que eu estou construindo. Então eu entendo que eu tenho um outro dom, que é o de administração. Né? Eu criei algoritmos que as igrejas não têm. Por quê? Porque a igreja não tem um software, a igreja não tem um consultor. Entendi. Quem é o consultor de igreja? É isso. Entende? Complicado. Então eu tive que criar Power BI, eu tive que contratar. Consultor de construtora. Entende? É difícil. Tem umas coisas que não tem no mercado um Ctrl-C ou Ctrl-V. Ou um case que o cara fala assim, agora eu vou te ensinar o modelo exato. Como que você gere tudo isso? Qual é o princípio? Qual é a pirâmide desse governo? Olha, existe a resposta rápida e a resposta longa e abreviada, né? Eu tenho... Deixa eu ampliar um pouquinho e depois eu vou resumir. Fique em paz. Eu vejo que hoje nós vivemos debaixo de 3 principais maldições no mundo, tá? Que é a maldição da escassez, que eu falei aqui quando eu movimentava milhões e ela veio. A maldição da labuta é a maldição da confusão de línguas, tá? E aí, querendo ou não, no seu casamento, no meu casamento, nesse podcast aqui agora, se a gente perguntar para quem está aqui nessa sala ouvindo aqui agora, escreve para mim um relatório do que você entendeu, do que você aplicou naquilo ali. Vão sair relatórios, cada um diverso do outro, tá? Mas abreviando a conversa, eu tenho orado e pedido a Deus, Pedro, para Deus tirar de mim a confusão de línguas, tá? O que aconteceu? Lá em Babel, quando a Trindade desceu, e ela virou e falou assim, olha, desçamos e confundamos aqueles homens, porque em breve tudo que eles tentarem fazer, eles vão conseguir. E eu, na minha mente religiosa, do mau sentido da palavra, durante muitos anos eu imaginei que ali Deus tinha criado o japonês, o chinês, o brasileiro, o português, aquilo ali e tudo. Mas não, em cada ser humano, em cada fase da vida, a gente tem uma linguagem diferente, culturalmente falando e espiritualmente falando. Você e sua esposa têm linguagens diferentes. Não só o idioma, né? É isso que você quer dizer. Não, é o entendimento cultural e espiritual. Você chega em casa estourado de cansaço, preocupado, oprimido, cheio de problemas, você não dá conta de relatar os problemas que você enfrentou durante o dia. E aí você vira para sua esposa e você não abraça e não beija ela do jeito que você abraçou e beijou o dia anterior. Ok. Tá? E aí daí a pouco ela teve os estresses, os problemas dela, ela vive assim, por que o Pedro tá assim? Por que ele não fez assim assado? E eu já teve épocas de eu chegar eu chegar bem em casa e daí a 3 minutos eu dou uma tampa de uma briga com a Rô. Entendeu? Nós estávamos tendo divergência de línguas, de comportamentos. Então tá, vamos resumir agora. Quando eu oro e peço isso a Deus, para que os meus valentes
a gente fale uma só língua, que a gente tenha um só comportamento, um só caminho, e que a gente se levanta como um só homem, eu volto lá no versículo de Babel, você entendeu? E aí Deus, a promessa dele é que se a gente tiver com isso, o que a gente tentar fazer, a gente vai conseguir. Estou resumindo um assunto amplo. Sim. Então, e aí, o que eu tenho aprendido também? É a força da linguagem, agora, bem usada. Vamos falar a linguagem de coach agora, rapidamente. Eu procuro estar ligado em mim, no máximo 12 pessoas. Ok. Tá? 12 pessoas em que a gente esteja sempre falando mais a mesma língua da melhor maneira possível. Tá? E esses 12 é que a gente vai delegar e que eles vão cuidando para frente do restante. É o time. É o modo de gestão de Jesus. É. Tá? É o modo de gestão de Jesus. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Exato. Então, quando eu faço isso e eu lido com eles, então, por exemplo, lá na fazenda hoje, eu já tenho 4 encarregados que são de 4 culturas diferentes, mas eu lido com um gerente. Ok. Tá? Aí eu tenho a empresa hoje de consórcio com meu filho, que ele lida lá com 45 funcionários, a gente está tendo vendas lá expressivas, um garoto começou com 19 anos, ele cuida quase sozinho da empresa, eu lido com ele, embora ele tenha 3 gerentes, tá? E em cada área eu vou lidando assim. Então, e outra coisa, eu respeito as lideranças, eu não chego numa obra e viro para um pedreiro ou viro para o encarregado para poder falar, para corrigir, para fazer isso ou aquilo, sem eu falar com o líder deles. Eu falo assim, eu vou lá no líder e falo assim, volta lá e vê se pede ele para poder corrigir aquele detalhe lá. Ok. Para não atropelar e não tirar a autoridade e nem tirar o respeito. Sim. Né? Então, quer dizer, quando você vai estabelecendo isso e você vê que isso é um princípio bíblico, que você vai pedindo a Deus graça para colocar isso em prática, aí a coisa vai funcionando. E aí você volta na labuta. Aí nós falamos lá, o pecado veio e Deus virou para Adão e falou assim, agora a terra vai ter agora espinhos e ervas daninhas. Tá? E você agora com fadiga e suor, você vai comer o seu pão. Tá? Você na igreja, para você crescer a igreja, para você abrir a próxima igreja, vai ter fadiga, suor, espinho e erva daninha. Erva daninha é aquilo que cresce e rouba as energias. Ela rouba a água, rouba o nutriente, rouba a força do sol em cima da planta. Na fazenda é um caos isso aí. Tá? Aí, mas como é que eu convivo com isso? E aonde que não tem isso? Nada, tudo que você for fazer. Se você for taxista, se você for empresário, se você for pastor, se você for médico, advogado, o que você for fazer, se for lixeiro, você vai ter universal. labuta. Você vai ter labuta, é uma maldição universal. E ela é infiltrante. Mas e qual que é a solução? Aí é onde que eu falo das mazelas que Jesus pagou por nós. Sim. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, e a primeira tortura que ele sofreu, eu falo tortura para ficar fácil das pessoas entenderem, que ele sofreu lá, ele estava suando por nós. Eu sempre engoli o suor e pensei só no sangue que vinha no suor. Mas lá no Éden não tinha a maldição do suor? Sim. Olha Jesus suando por nós. E ele estava agoniado. Tá? Logo depois, eles coroaram ele com a coroa de espinho. Olha o espinho da terra lá. Ó. Matou a maldição. Olha o espinho da terra. Quebrou a maldição. Sabe o que eu chamo? Ele depositou num cartão de crédito essa quebra para mim a cada dia. Se eu não passar esse cartão e digitar a senha a cada dia, eu não faço uso dela. Ela volta. Ela volta. E volta muito forte. É. Qualquer um de nós que estiver ouvindo aqui, me fala se ele tem. Qual a diferença entre ter um dia abençoado, um dia leve, um dia que você vira e fala assim, eu já peguei valentes nossos, que eu expliquei desse jeito que eu estou explicando para ele, para ela, eu lembro disso, e ela falou assim, Wallace, eu tinha serviço de 2 dias que não ia dar conta de fazer num dia. Você acredita que eu saí daqui, eu orei e pedi a Deus depois daquilo que você falou? Quando eu 4 horas da tarde tinha terminado tudo? Tudo clareou. Tudo andou. Tudo fluiu. Eu teve uma época que eu tinha tanta labuta, que eu tinha uma pampa, eu conto ela no filme, a pampa era tão amaldiçoada que para poder eu ir lá filme ou no livro? No livro, desculpa. Vocês viram que já lançou um filme aqui, né? É o filme da minha vida, porque Mas eu gostei porque já profetizou um filme, entendeu? Já virou filme, tá, gente? É o filme da minha vida.
Quando eu ia pro Bugra, dar 40 quilômetros, a pampa quebrava na ida, quebrava na volta. Quando ela não dava entupimento ela era a primeira pampa álcool, que ela não dava entupimento no carburador, ela furava um pneu, o guarda parava, dava um enchente. A minha época foi um Peugeot 307, mas não vou entrar nisso não. Não, que esse trauma aí eu tô Era labuta, irmão. Era labuta. Entendeu? E hoje eu tenho dia que eu tenho labuta. Então, só que virou tanto comum isso, que se você pegar lá no dicionário, você vai ver que labutar é trabalhar no dia a dia. Não é. O trabalhar é abençoado, é gostoso, é bênção, é divertido. Eu me trabalho divertindo. O Anderson trabalha com a gente lá e fala assim, no AWR é um parque de diversão. É leve, né? Gostoso. É um parque de diversão, a gente trabalha ali. Então, quando eu vou pedindo a Deus, cotidianamente, para poder tirar a labuta, aí facilita a gestão. Estou respondendo a sua pergunta. Entendi. Tá? Facilita a gestão. Poxa, uma gestão em que Deus te dá pinceladas, vamos lá, gente, também ninguém é super-homem, ninguém é segundo o coração de Davi, não, mas que Deus me dá pinceladas de favor e pinceladas de unidade, cara, fica muito gostoso, fica muito fácil. Tá? Poderoso. Aí você vai. Poderoso. Tá entendendo? Mas daí a pouco também, qualquer coisinha, aí volta a labuta, volta a confusão. Você fala A, o cara entende B. Você fala B, o cara entende C. Você fala C com a sua mulher, entende D. Quantos de nós vivemos isso? Né? Ontem mesmo falou um negócio com aquela, entendeu tudo diferente, vou ter que explicar pra ela. De manhã ela me acordou, o que você quer dizer? Não tem nada a ver com o que você tá pensando. Mas enfim, eu sempre fecho o podcast com uma pergunta. Uma pergunta. Essa resposta, Wallace, você vai dar ela para o universo. Pensa que esse vídeo pode chegar na mão do seu bisneto, do seu tataraneto. Porque hoje está tudo arquivado, né? A gente tem esse benefício das nossas... Da Manu daqui uns dias. Pensa que você vai falar agora tudo que a sua alma queria, que o ser humano precisava entender. Eu sei que você já deu uma aula aqui pra gente, de vida, de história, de princípios, de valores, mas aquilo tá assim, ó, queimando mesmo, cara. Isso aqui, você pega isso aqui, meu filho, leva pra sua vida, que isso aqui é uma verdade eterna. Olha para aquela câmera ali e larga o aço. Você me jogou na água. O que eu amo viver, o que eu amo dizer, o que eu amo incentivar é ter uma vida de intimidade com Deus. É você sacrificar o seu melhor dia, o seu melhor momento, o seu melhor tempo com Deus. Começa com 20 minutos, 30 minutos. Qual que é a chave do segredo do sucesso? Não sei se existe uma chave. Mas se você estiver mexendo com qualquer coisa que você estiver mexendo, se você não tirar os seus 30 minutos, 40, 50 minutos para poder buscar a Deus na intimidade, de duas formas. É igual quando você vai exercitar na academia. Você vai fazer bicicleta, a perna esquerda e a perna direita. Aí exercita as duas junto. Lendo a Bíblia ou um livro de comportamento, sobre sua vida e orando a Deus e falando tudo que você quer e agradecendo pelo ontem. O assunto é vasto, mas tem gente que fala assim, meu Deus, me abençoa, me dá graça para poder aquele prédio ficar pronto e eu vender ele todo. E muito obrigado porque você já me deu. Eu não oro a Deus pelo que eu estou pedindo a Ele. Eu agradeço pelo ontem e peço pelo amanhã. Ações de graça que eu faço, meu Deus, muito obrigado pelo dia de ontem, muito obrigado que ontem eu te pedi isso, pedi aquilo, o Senhor me abençoou. Agora, Senhor, queira o Senhor, na misericórdia do Senhor, no favor, na graça, me dá abundância, me dá o favor, me dá unidade para hoje. Então é isso que eu faço, tempo com Deus. E para finalizar, cuidado com o engano que vem na sua mente de achar, lá na roça, lá na fazenda, tem hora que eu confio no boi lá. O boi precisa, um boi adulto, ele precisa de 25 a 30 quilos de volumoso para ele se alimentar por dia. Tá? Aí ele vai engordar lá suas 800 gramas, 1 quilo por dia, tá? Maravilhoso. Só que sabe o que acontece com o nosso espírito? A gente que é um espírito adulto, maduro, a gente quer alimentar ele com 3, 4 quilos de volumoso. Quer você tirar 5 minutinhos, 10 minutinhos. Não resolve. Amigo, você tá mais crente que muito pastor, tá? Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe a WR, Deus abençoe a Rô, né? Larissa aí. O Igor. A Luísa, o Pedro, a Nora e o Genro. Né? Toda a sua casa, tudo que você vier a fazer, que seja para a glória de Deus, que você continue inspirando pessoas a ser um verdadeiro cristão, um bom cristão. Amém. Eu acho que se a maioria dos empresários cristãos que confessa Cristo, que prega Cristo, tivesse essa mentalidade, esse coração
essa visão, a igreja no Brasil sofreria menos, a gente teria com melhores obras mais expansivas e a gente seria o sal, porque tem muito empresário que ganha muito dinheiro, mas com princípios errados, Verdade. com valores errados. E aí a gente pensa que eles é o exemplo, que eles são o padrão. Mas eu oro para que Deus levante Amém. mais Em Wallace, Jesus. mais homens de Deus Em como nome de você, Jesus. para que nessa nação, assim como foi na América do Norte, as pessoas vejam que vale a pena trazer Deus para os seus negócios, certeza. os princípios de Deus, que a nossa história vai ser outra. Amém. Deus abençoe o Em nome Brasil, de Jesus. Deus abençoe a nossa vida. nossas Gente, muito vidas. obrigado. Tá? Se você puder, mais uma vez, deixa seu like, siga esse canal. Gente, eu tô com uma meta aqui de 100 mil seguidores nesse canal. Eu confesso para vocês que eu nunca dediquei tanto como eu tô começando a dedicar ao YouTube. Deus transicionou minha mente do Instagram pro YouTube, porque aqui a gente tem mais tempo, aqui a gente tem mais desenvoltura, aqui a gente pode aprofundar mais. Então eu tô muito feliz. Tenho dedicado tempo, trabalho, energia, dinheiro, mas eu tenho certeza que vai valer a pena, principalmente porque você ficou. Se você ficou até agora e ouviu até agora, eu já sou muito grato a você, muito grato a você. Mas se possível, se inscreva no canal e deixa o like, tá bom? No mais, Deus abençoe, até o próximo episódio.